Fala, gente boa, eu sou Marcel Lima e este aqui é o nosso canal Episteme com Marcel. Hoje eu acordei disposto a fazer uma experiência aqui já no início do nosso vídeo. Pode ficar tranquilo que não vai explodir nada, certo? Vamos lá. Então nós temos dois copos de água aí, você está vendo, nós temos 4 copos, sendo que esses dois são água. Este à sua direita contém etanol ou álcool etílico, 70%. E este à sua esquerda contém azeite de oliva ou simplesmente óleo. Então nós vamos fazer uma colocação de uma substância dentro da outra e saber o que é que acontece, beleza? Óleo na água e etanol na água. Então nós vamos ver o que ocorre, beleza? Então vamos lá. Começando com o álcool etílico, o etanol, nós vamos derramar dentro do copo com água e ver o que acontece. Aí o etanol, o álcool etílico 70%, como eu estou falando, a gente vai derramando com a água. Essa água é uma água comum, água de torneira, certo? Não é uma água pura de laboratório, é uma água de torneira. Então você veja aí que o álcool ele vai se misturando totalmente com a água e a gente não consegue distinguir já nessa visão por cima se é água ou é etanol, certo? Devido à mistura que ele faz. Agora vamos ver o óleo. Com certeza o óleo, você já sabe isso muito bem. O óleo ele não vai se misturar com a água, né? Então a gente vai derramando o óleo aí, o azeite de oliva no copo com água e você já perceba lá, vai formando, né, aquelas bolhas ali e ele não vai se misturar, ou seja, não vai formar uma mistura homogênea. Ou seja, ali você vai ver uma diferenciação entre eles e eu vou mostrar no ângulo aqui agora à frente, você vai perceber muito bem como é que fica o óleo na água e também o etanol na água. Veja bem aí, olha agora a partir daí você vai perceber claramente isso. Veja aí a sua esquerda, que eu estou mostrando para você, vou mostrar aí agora mais de perto. Você vê que o óleo fica sobre a água, né? Esse fato, e ele não se mistura, ou seja, o óleo não se mistura com a água. E o fato do óleo ficar sobre a água é porque a água é mais densa do que o óleo. Numa linguagem popular, digamos que a água é mais pesada e o óleo mais leve. Claro que numa linguagem química não é assim. Na linguagem química a gente diz então que a água é mais densa e o óleo menos denso, por isso que ele fica por cima. Já o etanol se misturou totalmente com a água que a gente não consegue mais distinguir uma substância da outra, veja aí, então você não consegue mais distinguir uma substância da outra neste copo. Pois bem, então com essa demonstração que eu estou fazendo para vocês aí, agora eu vou partir, a partir desse momento, com a teoria, então a gente vai saber por que isto acontece. E aí se liga no Episteme com Marcel, senta o dedo no like, compartilha. E não se esqueça de se inscrever. Episteme com Marcel. Episteme com Marcel. Episteme com Marcel. Bem, então a partir de agora nós vamos trazer a teoria para entendermos o que aconteceu com essa experiência que a gente acabou de fazer aí. Então, a base daqui que nós temos é a água. Aqui está a fórmula molecular da água, H2O. Dessa coluna nós temos as características do óleo e do lado de cá do etanol. Eu fiz essas colunas para facilitar o seu entendimento, ou seja, ser bem didático aqui. Então, do lado de cá nós temos o ácido oleico. O ácido oleico é cerca de 80% do azeite de oliva. O azeite de oliva foi o que a gente utilizou aí na experiência, tendo a fórmula C18H34 e O2. E do lado de cá nós temos o etanol, o álcool etílico, que a gente usou 70% aí, que tem sua fórmula molecular C2H5OH ou fórmula química C2H6O, que você pode também encontrar dessa forma. Então vamos saber qual é a característica, as características de cada qual para a gente entender isso aí. Com relação ao óleo, o ácido oleico presente aí no azeite de oliva que a gente fez a experiência, ele tem uma característica de immiscibilidade, ou seja, ele não se mistura com a água, diferentemente do etanol, que tem esse caráter de miscibilidade, ou seja, de misturabilidade com a água. Então você percebeu isso claramente, justamente aquela diferença que a gente viu. No caso do óleo formaram-se 2 camadas e do caso do etanol a gente não conseguiu nem distinguir uma substância da outra. E aí a gente entra já nessa parte de baixo aqui, porque no caso do óleo a gente percebeu claramente que existiam 2 compostos patentemente diferentes. Então, aquilo ali formou um chamado composto heterogêneo, ou seja, 2 substâncias claramente distinguíveis. Então,
No caso do óleo, nós temos essa característica de heterogeneidade com relação à água. Já com relação ao etanol, não. A substância se tornou tão única que a gente não consegue visualmente distinguir uma da outra, formando então uma mistura homogênea, ok? Então eu espero que tenha ficado bem claro. Heterogeneidade porque há uma clara distinção de uma substância da outra, e a homogeneidade porque elas se misturam de tal forma que a gente não consegue mais perceber a diferença entre elas, ou seja, não consegue vê-las individualmente. E aí a gente vai então cair naquela característica fundamental que vai distinguir o óleo do etanol, que é a hidrofobia e hidrofilia. Essa palavra hidro, tanto aqui quanto aqui, é água, significa água no grego. E fobia, com relação aqui à linha do óleo, nós temos a hidrofobia. Essa palavra fobia significa aversão, ou seja, detesta mesmo. Então, no caso, o óleo tem uma profunda aversão à água, por isso que ele não se mistura, ou seja, ele detesta a água, certo? Já o álcool não. O álcool, ele tem justamente uma predileção, ele tem uma atração, ele gosta da água. Então, nós vemos aqui, devido a esse radical filia, mostra claramente que o etanol tem essa predileção, ele tem essa atração pela água. Então, por isso que ele forma um composto único com a água, como a gente viu lá, ou seja, uma mistura homogênea. O óleo hidrofóbico, como a gente viu a versão, e o etanol hidrofílico. Mas existe algumas substâncias, diferentemente dessas que a gente viu hoje, que tem essas características em uma molécula só. É hidrofóbico e hidrofílico ao mesmo tempo, e são chamadas de substâncias anfifílicas ou anfipáticas. Na sua cozinha, com certeza, eu acredito que tenha um produto que tenha essa característica, mas isso não será tema do vídeo de hoje, mas do próximo vídeo. Então eu espero que você tenha entendido bem aí, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre anfifílicos, beleza? Um abraço e obrigado pela sua audiência.